Jair Bolsonaro foi avisado que não tem mais volta e será preso. Ou seja, né, a situação de Bolsonaro se complicou nas últimas horas e nós vamos saber de todos esses detalhes aqui no vídeo de hoje. Então já aproveita e já deixa um like aí, porque a casa literalmente caiu. Jair Bolsonaro foi informado que vai ser preso, que não tem mais jeito e a situação de Bolsonaro só piora. Paulo Gonet trabalhou nas férias, partindo para cima dele. Bolsonaro tenta reagir sobre essa situação. Agora resta aí saber se ele literalmente vai conseguir sair dessa ou não. Para alguns bolsonaristas existe aí praticamente aí duas opções, né? Mas a coisa para o Bolsonaro literalmente ficou complicada, porque o Paulo Gonet está partindo para cima e praticamente já está tudo pronto, né, para poder enjaular o Bolsonaro. O Bolsonaro está literalmente abatido, muito chateado com a situação, mas agora parece que não tem mais jeito, é oficial. A casa vai caindo, os bolsonaristas agora tem um plano também, né, para partir aí, ou pelo menos tentar contra-atacar o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes, mas agora literalmente a coisa ficou extremamente complicada para quem Jair Bolsonaro. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação, né, oficial aí, Bolsonaro será preso e agora a gente vai analisar alguns detalhes que faltam e você vai acompanhar comigo e vai saber também por que é que tá sendo assim tão rápido, né? Por que é que o Bolsonaro tá nessa situação, né, extremamente complicada e, né, qual é a maneira que ele vai tentar reagir e saber se realmente ele vai conseguir sair dessa, tá? Agora, a situação do Bolsonaro ficou complicada nas últimas horas. Já aproveita, já deixa um like, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal Cláudio Pereira, né? Esse é um canal de justiça e política. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que se complica demais. Paulo Gonet partiu pra cima, Bolsonaro tenta reagir, a casa vai caindo e agora é um ataque aí, né? De um lado tem Alexandre de Moraes, né? Extremamente rigoroso, draconiano, partindo para cima do Bolsonaro. Pelo outro, tem Bolsonaro aí tentando reagir a toda essa situação, né? Buscando ajudas, né? Praticamente até internacionais. Mas antes disso, já aproveita e já deixa um like pra gente saber. E tem aqui praticamente provas, eu vou mostrar pra você aqui de onde vem a fonte, porque senão a nossa amiga Naí, ela fica muito brava. Então, Naí, ó, se você que precisava saber disso, de onde tá vindo, agora você vai literalmente saber, não só você, Naí, mas todo mundo que tá acompanhando. Então já deixa o like, é de graça. Faz esse favor, tá? Então vamos lá. O que acontece aqui sobre a situação de Jair Bolsonaro? Por que é que ficou tão complicado assim? E, né, por que é que ele vai ser preso dentro de tão pouco tempo, tá? Lembrando aqui, eu estou falando de uma maneira rápida, só para você entender, o direito tem vários ramos do direito: direito civil, direito tributário, direito, né, direito civil e o direito penal. No direito penal a coisa é mais diferente, direito penal é um ramo mais forte do direito, ou seja, é a última opção, né? Direito penal dificilmente é utilizado, mas é por isso que o Bolsonaro está sendo, vai ser preso tão rápido assim. Um outro fator também, só pra gente comentar, o outro fator eu falo pra você mais pra frente. Mas vamos lá, falando sobre a situação do Bolsonaro, né, que se complicou. O que acontece todo, só pra gente relembrar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira significativa. Todo mundo tá sabendo da situação do Bolsonaro, que foi presidente do Brasil, aí teve algumas situações da qual ele foi acusado, né, de vender, né, receber joias, né, das joias sauditas lá e depois, né, supostamente vendeu. Aí antes dele vender, ele tentou ir para os Estados Unidos, precisava de um cartão de vacina. Então a coisa foi complicando a partir daí, só de uma maneira bem rápida para você conseguir compreender. E por que é que o Paulo Gonet está tão voraz assim para cima do Bolsonaro e o Bolsonaro tentando reagir? Bolsonaro tenta entrar lá nos Estados Unidos com cartão de vacina falso. Aí já praticamente já vieram duas acusações. E é importante dizer, nessas as duas acusações aqui, que os bolsonaristas estão achando que o Gonet vai tirar essas acusações de lado. E eu tenho uma surpresa, né, uma péssima notícia para os bolsonaristas que estão nessa expectativa. Enfim, duas acusações extremamente graves e a última foi uma acusação de tentativa, né, de golpe de Estado, ou seja, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Então, em resumo, né, tomar posse do poder e Bolsonaro ficar eternamente no poder. Só que não deu certo, a PGR partiu para cima. Você já está sabendo disso. A própria Polícia Federal também providenciou um documento com mais de 844 páginas para poder apresentar para o Paulo Gonet, né? Que aqui é um outro fator também que é extremamente importante, que o Bolsonaro não está sendo julgado na primeira instância, nem segunda ou terceira, que muita gente fala que não existe a terceira instância da justiça, mas é o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e tem a quarta instância, que, né, é o STF, a última parte lá do Poder Judiciário e que julga tudo. Todos os processos passam primeiro, geralmente, né,
primeira instância, segunda instância, terceira instância e o STF. O Bolsonaro deixou para, né, ou pelo menos a PGR, não foi para cima do Bolsonaro em primeiro grau, em segundo, em terceiro, já foi logo no último caso. E essa é a situação do Bolsonaro que complica mais, porque a partir daqui, lá no STF, todos os recursos são, todo o processo, de modo geral, é julgado de uma maneira, muitas vezes, em algumas situações mais rápida e não tem mais aonde recorrer. Esse é o problema do Bolsonaro. Então a PGR partiu para cima do Bolsonaro, já foi logo direto lá no STF e agora, né, a casa caiu. Aí você fala assim, pô, mas espera aí, Cláudio, não funciona assim, não é desse jeito, eu acho que eu não gostei. Com base em que você está falando sobre isso, que o Bolsonaro está nessa situação? Estou falando por conta disso daqui, ó. Eu vou apresentar para você. Trama golpista, né? A denúncia que pode levar à prisão de Bolsonaro está pronta. Site aqui, Malu Gaspar, o site do Globo, Malu Gaspar. Tá? Então, essa é a situação. Aí você fala, pô, Cláudio, mas não é bem assim. Eu geralmente não gosto de ler, mas antes de tudo, já vou pedir pra você, deixa o like, é de graça. E aí você vai saber por que é que essa situação do Bolsonaro ficou tão complicada assim. Eu, particularmente, não gosto de ler matéria, gosto de fazer uma interpretação para você entender. Mas, a pedido de muitos, né, aí, a gente vai comentar aqui de uma maneira que você consiga compreender. A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está pronta, tá? De acordo com 3 fontes que acompanham aí de perto os desdobramentos do caso aí dessa situação do Bolsonaro. Então, ou seja, você vai falar assim, pô, mas espera aí. O que é denúncia, Cláudio? Eu preciso entender. Denúncia é, de certo modo, como se fosse lá no direito civil, quando você faz uma acusação contra alguém, você tem que elaborar um documento, né, mais conhecido aí como petição inicial, primeiro contato, você apresenta para o juiz. No caso do Bolsonaro, só para você conseguir compreender, tá? Eu gosto muito de direito civil. Aí, o que acontece? Você fala assim, ó, o Jair Bolsonaro cometeu isso, isso e isso. Aí o juiz recebe, tá? Esse documento e vai falar assim, ei, Bolsonaro, ó, é o seguinte, o Cláudio, o Anair, ou a Maria Aparecida, ou o Max, ou comenta aí seu nome. Aí essas pessoas estão te acusando. Aí o Bolsonaro vai ter que fazer o quê? Princípio contraditório, né? Vai ter que simplesmente se defender. Por mais que ele tenha, na teoria, cometido vários crimes, mas ninguém pode ser levado pra jaula assim, tá? Aí, só para você conseguir compreender, tá? Tudo bem. O Bolsonaro está sendo acusado pela PGR, a PGR está partindo para cima. Tá? O texto principal aí já está finalizado, esse documento para o juiz já está sendo finalizado, mas a equipe do Procurador-Geral da República, do Paulo Gonet, está fazendo aí apenas ajustes finais na redação que deve ser apresentada até o Carnaval, tá? Não me lembro exatamente quando vai ser o Carnaval, vai ser agora em fevereiro ou em março, mas estava previsto para março. O Gonet tem um estilo de trabalho centralizador e gosta de fazer uma série de revisões nos textos, tá? Checando informações e se preocupando até mesmo com notas do rodapé. Ou seja, ele está analisando tudo isso de uma maneira bem criteriosa para não ter nenhum tipo de problema dos advogados do Bolsonaro contestarem tudo e praticamente mandar de arrasta para cima ou de arrasta para baixo, sei lá, essa acusação. Então, ele tá tomando todos os cuidados. Ele fala assim, tá, mas não tá não. Bem, eu vou te falar, o Gonet trabalhou até nas férias para poder complicar a vida do Bolsonaro, só para você ter mais ou menos aí uma noção. A coisa ficou extremamente complicada, tá? O Bolsonaro tá tentando aqui, só pra gente falar de uma maneira rápida, ele tá tentando aqui buscar ajuda de Elon Musk, tá? E também do Donald Trump. Mas nós já sabemos aí que o Donald Trump traiu o outro lá da Argentina, né? O Milei, e que é presidente da Argentina. Você acha que o Milei vai... Você acha que o Donald Trump vai salvar o Bolsonaro? Mas, enfim, voltando aqui o texto, né? O Paulo Gonet tá preocupado mais com isso, tá? Com notas de rodapé e tal, e é importante sim analisar todos os arquivos, outros também artigos, né? E, enfim... Aí a situação vai se complicando porque, para os interlocutores da PGR, ouvidos reservadamente pela equipe, essa é a denúncia mais importante do seu mandato, de 2 anos, que se encerra, né, ainda esse ano. Ou seja, e aí você tem dúvida se o Paulo Gonet vai ser reconduzido à PGR, né? Depois dessa daí, partir para cima do Nicolas Ferreira, Carlos Zambelli, o outro lá que, né, tentou, pelo menos é acusado de mandar... infelizmente, né? No caso da Marielle, você já sabe, não vou falar aqui muito, mas enfim. Agora o Gonet tá partindo, né? Já partiu para cima desses caras, dessa equipe bolsonarista, do Centrão, e agora está partindo para cima do Bolsonaro. Então, a gente já sabe que o Gonet é extremamente, né, criterioso. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em
novembro desse ano, né? E aí fala aqui sobre a situação de Estado pela situação, né, que o Bolsonaro acabou cometendo aí, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Desde então, o Gonês praticamente debruça aí em cima de 844 páginas, né, Naí, tá? E a casa do Bolsonaro, ela vai caindo, vai se complicando mais, tá? E aqui mostra aqui, ó, a denúncia será dividida, ou seja, né, em lotes, o que deve permitir ao Supremo Tribunal Federal analisar aí, ou pelo menos ir para cima de uma maneira mais rápida, já que deve reunir um número delimitado, ou seja, um número de investigados bem pequeno, na teoria, ou pelo menos a parte que cabe mais ao Bolsonaro, os outros a gente deixa para depois e vai partir para cima. Bolsonaro tá tentando aí dar uma volta tentando sair dessa situação, achando que o Trump e mais outras pessoas vão salvar, só que não, tá? E aí fala aqui mais ainda sobre a situação do Bolsonaro. A PGR montou uma força-tarefa e tal para analisar esse caso, em especial ao longo do mês de janeiro e durante as férias do Paulo Gonet, para acelerar os trabalhos, tá? E aqui mostra aqui, ó, conforme informou o blog, em pouco mais de um ano de gestão, Paulo Gonet apresentou 256 denúncias no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, desde o total 237, equivalente a 92%, estão relacionados às investigações dos atos golpistas que culminam com a invasão e depredação dos sede dos três poderes em Brasília. Enfim, a casa literalmente caiu. Aí você fala assim, pô, mas não. Bem, o Gonet vai aliviar pro Bolsonaro. Não vai mais, tá? Ou não vai. As outras acusações contra políticos se concentraram em parlamentares políticos da oposição, além do deputado Chiquinho Brazão, né, acusado de tramar, no caso, né, aquela barbaridade contra a Marielle. Ele é do Centrão. Enfim, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e... o mais importante, isso aqui, a trama golpista, né? A denúncia, aquela peça lá que eu falei pra você, que pode complicar a vida do Bolsonaro, já está quase pronta. Ou seja, para quem estava pedindo fontes e mais fontes, está aí a situação do Bolsonaro extremamente complicada, piorando. E enquanto a situação do Bolsonaro piora, você simplesmente faz aí, no caso, o Pix pra gente, né, no dia do Bolsonaro ser enjaulado, a gente comemorar aqui junto. A coisa para o Bolsonaro ficou extremamente complicada, né, difícil, e a casa literalmente vai cair. Vai cair porque o Bolsonaro acabou cometendo aí uma série de crimes, atacou, né, o Supremo Tribunal Federal, vários ministros, sem dó e sem piedade, e quando ele viu que não tinha mais jeito como recuar, literalmente saiu daqui, foi para os Estados Unidos, achando que ia dar tudo certo, só que não deu. Ele veio para cá achando que ia ficar impune e a coisa literalmente saiu do controle, né? O Paulo Gonet partiu para cima. Lula é um cara muito articulador, né? Vai para cima. É diferente de outros políticos inexperientes. É um cara que não arruma muita confusão porque ele sabe que depende de todos. E agora a casa do Bolsonaro está caindo. O Gumota, que estava tentando defender ele, que seria um cara para tentar reverter toda essa situação, não vai mais, porque já foi lá conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, aquela situação lá né, como é que eu posso mencionar para vocês? Aquela situação lá, né, de pegar e tentar perdoar o Bolsonaro e toda a equipe, não vai dar mais certo. Praticamente a casa do Bolsonaro, ela literalmente caiu e não tem mais volta, tá? Então é isso, só para poder falar de uma maneira rápida. As ações, geralmente, né, as ações elas começam em primeiro grau, segundo grau, terceiro, né, que é o STJ. Algumas pessoas falam que não tem o terceiro, mas enfim, primeiro, segundo, terceiro, a do Bolsonaro já começou lá em cima no STF, e esse é um grande problema. Nesse caso aí, né, esvaindo, né, acabando todos os recursos, agora é prisão. E no caso do Bolsonaro, né, já não tem mais, não tem ficha limpa, então a coisa, enfim, tá? Vai ser condenado e a casa vai cair, tá? Como eu falei pra vocês, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Desculpa a demora do vídeo, tá? Hoje eu tô com uns probleminhas de saúde, mas enfim, esquece isso e vamos lá, bola pra frente. Aqui ao lado tem o Pix, caso você queira contribuir. Já contribui demais assistindo a gente até aqui, mas seria muito importante também pra gente trazer outras notícias, fontes como essa daqui, ó. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Isso é muito bacana e ajuda demais, beleza? Ó, olha só. Olha só, então a gente compra esses jornais aqui para trazer para cá para você. É isso, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e comenta aí, né? E agora, Bolsonaro? Agora, comenta aí, qual a sua opinião sobre essa situação?